Janete confessa para Josué que ela está muito feliz ao lado dele. Ela sente que nasceu de novo. Josué é um pouco metido nas palavras, falando que de certa forma ele pode dizer o mesmo. Ele jamais conheceu uma mulher que nem ela. Ele deixa claro que não está falando isso para agradar ela. Janete, como é boba e apaixonada, ela acredita nele, abrindo um sorriso enorme agradecendo ele pelas palavras. Ela deixa claro que é muito importante escutar ele falar assim. Josué fica interessado em saber por que é importante para ela. Janete erra ao contar sua fragilidade para Josué, dizendo que Francesco jamais valorizou ela como mulher nesses anos, que eles passaram casados. Josué continua elogiando Janete, falando que ela é uma grande mulher. Janete fala que quer pegar o dinheiro dela que está com Francesco. Josué, como está interessado em roubar Janete para se vingar do que o pai dela fez roubando o pai dele, ele apoia ela que ela faça isso mesmo. Janete deixa claro para Josué que amanhã mesmo ela irá procurar por Francesco para retirar o dinheiro dela. E dessa vez ele não convencerá ela a deixar o dinheiro dela depositado no banco dele. Paola, toda melancólica, fala para Naná que ela pode jantar com a família dela, porque por enquanto ninguém vai comer. Se eles quiserem jantar mais tarde, ela mesma irá preparar para servir eles. Naná percebe que está acontecendo alguma coisa com Paola, porque ela está com um olhar triste. Paola não quer ficar falando de assuntos pessoais com os empregados, então ela fala que não é nada, e é para ela fazer o que ela pediu, por favor. Naná fala que então ela vai servir a janta para a família dela. Paola manda ela fazer isso e depois eles podem ir dormir. Naná sente pena de Paola ao ver ela com um olhar muito triste. Paola entra no quarto e consola Francesco, que está arrasado por ter fechado o banco dele. Luísa, fuxicando com Antônia, conta para ela que ela já descobriu o verdadeiro nome completo do príncipe de Janete. Antônia fica curiosa para saber como ela descobriu isso. Luísa conta que ela abriu a mala que Josué havia tomado da mão dela naquele dia que elas estavam no quarto de cocheiro retirando as coisas dele de lá. Ela fala para Antônia o nome de Josué, Josué Medeiros. Antônia fica curiosa para saber o que mais Luísa encontrou na mala que tanto Josué escondia. Luísa conta que também encontrou um atestado de óbito de Josué Medeiros e que a causa da morte foi um ferimento à bala na cabeça. Antônia, como não entende muito dessas coisas, pergunta para Luísa como isso pode ser possível, se o Josué está vivo. Luísa explica que o nome de Josué é Josué Medeiros Filho e que o atestado de óbito só pode ser do pai dele. Antônia fica se perguntando se Janete sabe de tudo isso. Luísa acha que não. Janete quer saber mais da vida do seu amor. Ela pergunta por que ele nunca fala da vida dele. Josué dá a desculpa de que ele não gosta de ficar falando sobre a vida dele e ele não quer que ela fique insistindo nisso. Janete fala que ele sabe de tudo sobre a vida dela e ela não sabe nada sobre a vida dele. Josué pergunta se não basta ele estar lá presente com ela. E Janete, em vez de insistir mais, ela deixa pra lá, falando que basta. Ela já deixou bem claro para ele que ela voltou a se sentir viva nos braços dele. Josué estranhamente pede para ela não ficar fazendo perguntas para ele. Janete concorda em não ficar fazendo perguntas para Josué. Luísa fica pensando no jardim da casa. Por que será que o Josué mente o nome dele e sobre a vida dele para Janete? Mateus está sendo radical demais ao falar que ele não aguenta mais a vida de vagabundo que ele anda levando, sem trabalhar e fazer nada. Juliana tenta acalmar o seu amado, deixando claro que ele não é nenhum vagabundo. Mateus está agoniado por não estar trabalhando e fala que é assim que ele se sente um vagabundo. Juliana não acredita no que Mateus fala, até porque ele sai todos os dias para procurar trabalho. Mateus está preocupado, porque ele não está conseguindo trabalhar, e ele não sabe o que vai fazer quando o dinheiro dele acabar. Juliana manda ele guardar o dinheiro dele, lembrando ele que mês passado ela pagou a Dolores com o dinheiro dela. Mateus pergunta para Juliana se ela acha que ele fica contente por causa disso. Juliana se aborrece por ter que explicar para Mateus que ela somente quer dizer que eles não vão morrer de fome. Mateus pergunta para sua amada até quando vai ser desse jeito. Juliana deixa claro que vai ser até quando Deus quiser e pede para eles irem dormir logo porque amanhã ela vai trabalhar. Mateus, triste, fala que ela é quem vai trabalhar e não ele. Juliana, depois com pena do seu amado, faz carinho nele. Os dois se abraçam por estarem passando por isso juntos.
Paola sai pela manhã para ir para a fábrica dela e deixa Francesco dormindo com a filha deles ao lado. Ela chega bem cedo na fábrica e, preocupada, ela fala que ela não pode deixar aquela fábrica quebrar. Ela vai ajudar Francesco a se reerguer. Francesco pela manhã vai tomar café e pergunta logo onde está Paola. Inês conta que Paola saiu cedo para ir à fábrica. Francesco explica para a sogra que, de tão preocupado, ele só conseguiu dormir pelo meio da madrugada. Anacleto não tem o que fazer e começa a implicar com Francesco, falando que a filha deles nunca trabalhou tanto na vida dela como ela está trabalhando agora, nem quando ela pegava no cabo da enxada. Inês repreende o marido, mandando ele calar a boca porque a filha deles também nunca foi tão feliz como ela está sendo agora. Francesco gosta da atitude da sogra de ser a favor dele e mandando o empiastro do marido dela calar a boca. Anacleto, preocupado com o dinheiro dele, pergunta para Francesco se é verdade que ele fechou o banco dele. Francesco olha para o sogro com vontade de fuzilar ele, respondendo à pergunta dele que sim, ele fechou o banco dele, explicando que não vai ser por muito tempo que lá permanecerá fechado. Anacleto continua incomodando o genro dele, falando que ele está sabendo que ele está quebrado. Inês só falta ter um infarto com a falta de respeito do marido dela com o genro deles. Ela pede para ele não falar bobagem. Anacleto fala que não é bobagem nenhuma, porque a própria filha deles contou que Francesco fechou as portas do banco dele. Francesco deixa claro para Anacleto que ele não está quebrado. Ele somente fechou aquelas portas até passar a crise, porque todo mundo estava querendo retirar o dinheiro deles de uma só vez. E isso iria fazer ele quebrar se cedesse ao que o povo queria. Anacleto faz tudo o contrário que Paola pediu para ele. Ele cobra Francesco o dinheiro dele que está depositado no banco dele. Feche essa tua boca, maledeto. Anacleto repreende a mulher dele falando que ele só está cobrando o dinheiro dele. Francesco se aborrece com Anacleto, deixando claro que ele não vai perder o dinheiro dele, que foi a venda da filha dele para aquele Augusto. Inês pede para Francesco não ficar aborrecido com o que o infeliz do marido dela está falando, deixando claro que ela e a Paola estarão ao lado dele sempre que ele precisar. Francesco agradece a consideração da sogra dele, falando que ele não esperaria outra coisa dela e de Paola. Ele fala que vai sair agora porque ele tem que dar uma satisfação para Gumercindo. Inês, chateada com o que o marido fez, pergunta se ele se esqueceu do que Paola pediu para ele antes de sair para trabalhar. Anacleto fala que ele não falou nada demais, ele só cobrou o Francesco o dinheiro dele. Inês fica olhando triste para o marido, percebendo que ele não tem mais jeito. Todo mundo está na frente do banco de Francesco querendo o dinheiro deles, e eles veem que está fechada as portas do banco. Paola conta para Juliana que as fábricas que Francesco era sócio levaram ele para o buraco. Juliana, que não entende muito dessas coisas, pergunta como foi que isso aconteceu. Paola conta para Juliana que Francesco está quebrado financeiramente. Juliana fica preocupada com essa crise e com o emprego dela também. Janete chega na frente do banco de Francesco e tem um monte de gente lá na frente e as portas fechadas. Janete fica sem entender o que está acontecendo e Antenor explica para a patroa que o banco do ex-marido dela está fechado. Janete fica preocupada que Francesco tenha falido com o dinheiro dela lá dentro. Antenor pergunta para um dos homens que está lá na frente o que está acontecendo. Ele fala que o Francesco fechou as portas do banco dele e fugiu. Janete fica furiosa e manda Antenor voltar para casa. Francesco vai até a mansão de Gumercindo e dá uma explicação para ele, o porquê ele fechou as portas do banco dele. Gumercindo fica sem chão naquele momento, pensando que ele perdeu todo o dinheiro que ele investiu lá. Maria do Socorro fica desesperada. Angélica pergunta para Francesco se o banco dele faliu. Francesco deixa claro que ainda não faliu, por isso ele fechou as portas de lá, para poder segurar o que eles ainda têm. Ele olha para Gumercindo falando que ele está a um passo disso. Gumercindo pergunta para Francesco o que foi que aconteceu. Francesco lembra a Gumercindo que ele já tinha comentado com ele que se uma daquelas fábricas estivesse indo para o buraco, eles iriam junto. E foi justamente isso que aconteceu. Ele lembra a Gumercindo que o dinheiro deles dois estavam lá. Rosana vem com a maior ignorância para cima de Francesco, jogando na cara dele que ele arruinou o pai dela. Francesco chama a atenção do modo como Rosana falou com ele, porque ninguém mais naquela história está mais arruinado do que ele. Gumercindo chama a atenção de Rosana, falando que não é hora deles estarem fazendo acusações, até porque ele sabia dos riscos que estava correndo quando investiu dinheiro no banco de Francesco.
Francesco gosta das palavras de Gumercindo, falando que isso alivia o coração dele. Maria do Socorro pensa que Gumercindo perdeu tudo o que tinha. Francesco é obrigado a repetir que ele está vivo. A casa bancária dele só está fechada por pouco tempo. Rosana pergunta para Francesco onde está Marco Antônio que não veio com ele. Francesco conta para Rosana que ele mandou Marco Antônio para Manaus, mas foi até melhor, porque assim ele poupa o filho dele de passar vergonha junto com ele. Gumercindo fica aflito por eles estarem passando por isso. Francesco, então, que trabalhou a vida toda, está com medo de perder tudo. Janete manda Antenor contar para Josué como foi que eles encontraram o banco de Francesco, para ele não pensar que é mentira dela. Antenor conta para Josué que a casa bancária de Francesco está completamente fechada. Josué fica furioso ao saber disso. Pensando logo que o pior possa ter acontecido, Antenor conta para Josué que tinha um monte de gente lá na frente. Janete fala que bem eles queriam o dinheiro deles como ela também queria. Josué não quer acreditar que isso possa ser possível. Antenor afirma que foi isso mesmo que aconteceu, e ainda falaram que Francesco havia fugido. Josué, furioso, pergunta para Janete se ela acredita nessa história. Janete fala para Josué que ela saiba Francesco nunca fugiu de nada na vida dele. Josué pergunta para Janete como é que ela vai ter o dinheiro dela agora que o banco do ex-marido dela está fechado. Janete nota que Josué está nervoso e manda ele ficar calmo. Josué não gosta de isso estar acontecendo agora. Janete fica olhando para ele desconfiada. Bartolo conta para Leonora que ele está preocupado com o que Gumercindo falou para ele, que se a Angélica não assinar o papel da venda das fazendas de Augusto, ele estará perdido. Leonora acredita que Angélica vai assinar sim aqueles papéis. Bartolo não acredita muito que Angélica vá fazer isso, mas Leonora acredita que sim. Ela conhece Angélica, ela tem um bom coração. Bartolo acha que se Angélica fizer isso, ela irá se separar do Augusto. Leonora não acredita nisso, porque ela sabe que Angélica gosta do Augusto mais do que os outros possam imaginar. Eles não podem vender aquela fazenda, porque para salvar as terras, Gumercindo está passando por cima do orgulho dele, porque ele ganhou aquelas terras do pai dele, e lá ele quer ser enterrado também. Hortência está preocupada porque já é tarde e Amadeu não chegou ainda. Ela sabe que ele está fazendo de tudo para terminar logo os sobradinhos antes do julgamento dele. Juliana tenta confortar Hortência, mandando ela não se preocupar porque Amadeu não será condenado. Ela confia no que o advogado falou. Hortência tem dúvidas sobre isso. Juliana aconselha Hortência a não ficar pensando negativo. Ela tem que ver o lado bom das coisas. Pelo menos Amadeu está trabalhando, construindo sobradinhos. Não é igual ao Mateu, que está procurando trabalho, gastando sola de sapatos e nada. Hortência lembra Juliana que Mateu poderia estar trabalhando com Amadeu se ele não fosse orgulhoso. Juliana dá razão para o Mateu, deixando claro para Hortência que ela gosta dele desse jeito. Ela conta para Hortência que ela está preocupada com outra coisa. Ela acha que pode perder o emprego dela, porque a única fábrica de Francesco que não faliu foi a de macarrão da mulher dele. Mateu afirma para Amadeu que se ele não conseguir trabalho, ele vai virar mesmo anarquista. Antônio aconselha Mateu a não ficar falando isso, porque os anarquistas não são bem-vindos em lugares nenhum. Mateu sabe muito bem disso. Já tiraram ele das filas de empregos várias vezes por causa disso. Amadeu lembra Mateu que ele já falou várias vezes que ele pode voltar a trabalhar com ele. Mateu brinca com a situação, lembrando a Amadeu que ele já falou várias vezes que ele não entende nada de construção. Amadeu tenta explicar para Mateu que ele só falava isso porque ele acha que realmente ele tinha que trabalhar com a terra, como ele trabalhava na Itália e na fazenda de Gumercindo, mas aí ele largou tudo por causa da Juliana. Mateu fala que sim, brincando ao lembrar que Amadeu dava muito trabalho para ele na fazenda de Gumercindo. Ele poderia ser anarquista também. Amadeu fala que o amigo pode ter razão, lembrando que eles quase saíram no braço. Mateu pergunta para Amadeu onde está a família dele que foi embora com ele da fazenda de Gumercindo. Amadeu fala que a família dele está bem. Ele está vivendo longe com a mulher dele, mas ele sempre vai lá quando pode. Todos na casa de Gumercindo estão tristes pelo que Francesco foi falar lá. Augusto conta que na Câmara não se falou outra coisa lá do que o fechamento da casa bancária de Francesco. Gumercindo fala que ele gostou da atitude de Francesco de ter ido até lá falar pessoalmente
Sobre o que aconteceu com o banco dele, Maria do Socorro é curta e grossa ao falar para Gumercindo que isso era o mínimo que Francesco poderia fazer. Augusto pede para Maria do Socorro não ficar com raiva de Francesco, porque ele é um homem de bem. Gumercindo não coloca toda a culpa em Francesco. Ele fala que foi burro ao achar que emprestar dinheiro daria mais dinheiro para ele do que trabalhar a vida inteira como ele trabalhou. Angélica acha que eles não devem ficar se lamentando lá. Gumercindo só fez o que achou que era certo, mas não deu certo. Augusto fala que uma coisa é certa: esse governo não protege nem os bancos, que estão falindo tudo, e todos que não tiveram competência para ficar com seus negócios erguidos até o fim. Maria do Socorro lembra Augusto que o banco de Francesco está levando para o fundo do poço com ele o dinheiro de Gumercindo, sogro dele. Angélica lembra a eles que Francesco não está totalmente quebrado, ele só deu um tempo, e ele também não irá fugir disso. Ela, diante da crise que está havendo, deixa claro para Augusto que ela está pronta para assinar as escrituras das fazendas que o pai dele deixou para ele. Augusto pergunta para a esposa se ela não vai querer se separar dele por causa disso. Angélica fala que não, a não ser que ele arrume outra Paola na vida dele. Luísa dá para Josué a última garrafa de vinho que Janete trouxe da casa de Francesco, o chamando pelo nome verdadeiro dele, Josué Medeiros. Josué se toca do que Luísa falou e volta perguntando do que foi que ela chamou ele mesmo. Luísa fala o nome dele todo, Josué Medeiros Filho. Afinal, esse é o nome dele verdadeiro. Ele pergunta para Luísa como foi que ela ficou sabendo o verdadeiro nome dele. Com raiva, ele pergunta onde ela andou mexendo para saber disso. Luísa dá a desculpa de que abriu a mala dele para ver se havia roupa para lavar. Josué, com raiva, deixa claro que ele não deu ordens para ela abrir aquela mala. Luísa continua com as desculpas dela, falando que uma boa empregada não espera receber ordens para servir os patrões. Josué fala na cara de Luísa que ela não é uma boa empregada e sim uma bisbilhoteira. Luísa se faz de santa, falando que a intenção dela não era bisbilhotar a vida dele, mas ela confessa que ficou surpresa ao ver que ele está tão irritado somente porque ela chamou ele de Josué Medeiros. Josué manda Luísa ficar de bico fechado sobre isso por enquanto. Luísa se finge de compreensiva, falando que ele pode ficar tranquilo que será um segredo o nome dele. Josué sai de perto dela furioso. Luísa fica se perguntando o que será que Josué está escondendo por ter ficado furioso com ela por saber o verdadeiro nome dele. Janete está angustiada, não acreditando que Francesco deixou aquela casa bancária falir. Josué não acredita que Francesco tenha ficado na total miséria. Ele imagina que Francesco deve ter muitos outros bens, além das fábricas que faliram e o banco dele. Janete deixa claro que ela não sabe quantos bens Francesco tem. Ele nunca deixou ela a par dos negócios dele. Josué acha que por causa disso Francesco deve ter muito mais dinheiro do que ela imagina. Janete não descarta essa possibilidade. Josué manda ela não se preocupar porque ele vai ajudar ela a cobrar de Francesco tudo que ele deve para ela. Janete, como confia em Josué, fala que ela tem certeza disso. Os dois brindam um bom vinho do que Francesco tinha na casa dele, e Josué dá um olhar maligno para Janete, louco para colocar as mãos dele no dinheiro dela. Rosana comenta com Angélica que ela fica com pena do Marco Antônio se ele voltar de viagem e encontrar o pai dele na situação que está. Angélica olha para a cara de pau da irmã, lembrando ela que Francesco levou Gumercindo para a falência e ela está preocupada com Marco Antônio. Ela está sim preocupada com Marco Antônio porque ela não odeia ele. Angélica fica curiosa para saber o porquê então ela não deu certo com Marco Antônio. Rosana confessa que ela foi a errada nisso tudo. Ela dormia com Marco Antônio pensando no Mateu. Ela não percebeu o homem bom e generoso que ela tinha ao lado dela. Angélica não é boba e nem nada. Ela sabe que Marco Antônio também pensava em Juliana. Rosana confessa que sim. Eles estavam juntos e pensando em outras pessoas, por isso não deu certo. Angélica manda a irmã não ficar se lamentando por isso. Agora que o pai de Marco Antônio está falido, Rosana deixa claro que ela quer esquecer o Mateu de uma vez por todas. Somente Deus poderá dar forças para ela. Angélica fica contente com o que a irmã fala. Tomara que seja verdade que ela queira esquecer o italiano que não está nem aí para ela. Rosana sabe que não pode ficar o resto da vida sofrendo por alguém que não quer ela. Paola, preocupada com o marido, serve um chá para ele ficar mais calmo. Ele conta para sua amada que não foi fácil lhe explicar para o Gumercindo o tombo que eles levaram.
Paola pode imaginar o quanto foi difícil e pede para eles se deitarem. Francesco está preocupado como ele vai explicar para o Marco Antônio o que aconteceu. Paola pede para o seu amado não pensar nisso por enquanto, porque o Marco Antônio não está lá. Francesco lamenta o Marco Antônio voltar e encontrar um pai falido e derrotado. Paola pede para ele não falar assim, porque não foram somente as fábricas dele que faliram. Francesco fala que Marco Antônio sempre teve orgulho dele, falando que ele era muito inteligente, que o pai dele podia tudo. Com lágrimas nos olhos, Francesco fala que Marco Antônio, quando voltava, a encontrar um trapo de homem na frente dele. Paola fica triste ao ver o marido falar assim dele mesmo. Não é para ele fazer ela chorar. Francesco manda ela não chorar também, porque ele não está chorando. Ele só está falando que ele não sabe o que vai falar para o filho dele quando ele voltar de viagem. Paola pede para o amado não pensar nisso agora. Primeiro eles têm que esperar o Marco Antônio voltar de viagem, para depois eles conversarem com ele. Do jeito que ele ama o pai dele, ele vai compreender. Francesco chora falando que ele está envergonhado com tudo o que está acontecendo. Paola não aguenta ver Francesco chorando e chora também, falando que não é para ele deixar o filho dele ver ele de cabeça baixa. Ela não está reconhecendo ele. Os dois choram juntos. Angélica, com dor no coração, assina o papel da venda das fazendas de Augusto. Augusto e Angélica chegam em casa. Ela arrasada por ter se desfeito das fazendas e Augusto aliviado por ter se livrado do que ele não gostava. Gumercindo fica menos despreocupado, porque ele estava precisando do dinheiro do genro. Maria do Socorro pergunta para a filha se ela assinou a venda das fazendas. Angélica, muito triste, fala que ela assinou. Afinal de contas, mulher foi feita para obedecer o marido, né? Augusto conta para Maria do Socorro que Angélica assinou, mas foi como se ela estivesse assinando a sentença de morte dela. Quando eles chegaram na frente da casa, Angélica mandou ele afrouxar as rédeas dela porque ela queria descer. Maria do Socorro é curta e grossa ao perguntar para Augusto se ele imaginou que fosse diferente. Gumercindo, como precisa do dinheiro de Augusto, chama a atenção da esposa, falando que Augusto só fez o que era certo. Augusto espera que ele não tenha perdido a mulher dele. Angélica está com ódio pelo que ela fez. Rosana manda a irmã pensar pelo lado bom das coisas. Pelo menos ela não vai mais ter que ficar à frente dos italianos nas fazendas. Angélica deixa claro para Rosana que ela nunca reclamou do trabalho. Ela tinha certeza que um dia isso aconteceria, porque o Augusto nunca teve amor por aquelas fazendas. Rosana fala que se ela já sabia que isso poderia acontecer, não é para ela ficar reclamando. Angélica afirma para Rosana que ela jamais vai esquecer desse dia. Rosana fica com pena de Augusto por ter que ficar aguentando a irmã dela reclamando por causa da venda das fazendas.